Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Essa é a primeira aula da playlist Estudo da Circunferência, aonde nós vamos estar estudando a circunferência no sistema cartesiano, tá? É uma parte da chamada geometria analítica. Então vamos lá para a nossa aula. Lá então, primeiro para a definição de circunferência, que é o conjunto de pontos do plano equidistante de um ponto fixo. O que quer dizer equidistante? Quer dizer que esse conjunto de pontos do plano que estão a uma mesma distância de um ponto fixo vai formar para a gente uma figura geométrica. Esta figura geométrica será chamada de circunferência. Então, vamos observar a nossa figura aqui. Eu tenho um ponto fixo O, então a distância de O até A é igual à distância de O até B, que é igual à distância de O até C, que é igual à distância de O até D. Aí, esses conjuntos de pontos equidistantes vai formar para a gente aqui, olha, uma figura geométrica. Essa figura será chamada circunferência. Os elementos da circunferência, então. Este ponto fixo O, ele é chamado de centro. E a distância do centro a qualquer um dos pontos, ou seja, a distância de O até A, distância de O até B, distância de O até C, distância de O até D, é a medida do raio, ok? Então está aí a definição, os elementos. Vamos agora para a chamada equação reduzida da circunferência. No plano cartesiano, então, vamos observar uma circunferência no plano cartesiano. Aqui eu tenho uma circunferência de centro num ponto O, C, de coordenadas A e B, e que passa por um ponto P de coordenadas X e Y. Olha, como este ponto P pertence a esta circunferência, a distância do centro até este ponto vai nos dar a medida do raio. Então, é por aqui que eu vou tirar a chamada equação reduzida. Distância de C até P igual à medida do raio. Distância de C até P igual a R. Distância de C a P, como que eu vou determinar? A fórmulazinha da distância entre dois pontos. Aqui como distância de C até P, lembrando da formulazinha, raiz quadrada de xp menos o xc ao quadrado, mais yp menos yc ao quadrado. Isto igual ao raio. Elevando os dois membros da igualdade ao quadrado, eu elimino o radical. Então, aqui vai ficar xp menos xc ao quadrado, mais yp menos yc ao quadrado, igual a r ao quadrado. Agora, nós vamos efetuar as trocas. Como x do ponto P, ou seja, a abscissa do ponto P é representado por x, estou trocando aqui, então vai ficar x, menos o x do ponto C. Como x do ponto C é dado por A, ou seja, a abscissa do centro é representado por A, vai ficar x menos A ao quadrado, mais o y do ponto P, ou seja, a ordenada do P é dada por y, menos o y do C, ou seja, a ordenada do centro é dada por B, vai ficar, então, y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, está aqui a chamada equação reduzida da circunferência. Ok? Bem, a partir da equação reduzida, nós chegamos na chamada equação geral da circunferência. De que forma? Desenvolvendo na equação reduzida os produtos notáveis e igualando a equação a zero. Então, está aqui a equação geral. Da reduzida, eu obtenho a equação geral. Vou desenvolver os produtos notáveis, x menos a ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mais y menos b ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a r ao quadrado. Igualando a zero,
eu vou ter a chamada equação geral. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Aí, essa daqui é a chamada forma geral da circunferência, ou seja, a equação geral da circunferência. Para essa equação não ficar muito extensa, eu vou fazer algumas trocas aqui na equação. Eu vou chamar o menos 2a minúsculo de um a maiúsculo, o menos 2b minúsculo de um b maiúsculo. E a expressão a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, eu vou chamar de c. Ok? Então, trocando, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. No lugar do menos 2a minúsculo, eu estou trocando por a maiúsculo, então vai ficar mais ax menos 2by. No lugar do menos 2b minúsculo, eu estou chamando o menos 2b de um b maiúsculo, vai ficar mais by, mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. No lugar do a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, eu estou chamando essa expressão de c. Então, vai ficar mais c igual a zero. Esta daqui é a chamada forma geral da circunferência. Bem, pessoal, então aqui, a partir da equação geral, né, nós vamos fazer o reconhecimento da equação de uma circunferência, tá? Então, o que nós acabamos observando aqui na equação geral? Que os coeficientes numéricos de x ao quadrado e y ao quadrado são iguais, olha. Né? Então, essa é a primeira condição, olha. Coeficiente numérico do x ao quadrado e o y ao quadrado, mesmos valores. A outra coisa que nós conseguimos observar nessa equação é que não existe termo com xy. Então, observa que eu não tenho x e y aqui na equação geral juntos. Esta é a segunda condição, tá? E a terceira condição para essa equação representar a equação de uma circunferência é que o raio tem que ser maior que zero. Ou seja, a expressão azinho ao quadrado mais bzinho ao quadrado menos c tem que ser maior que zero. Por que essa expressão azinho ao quadrado mais bzinho ao quadrado menos c tem que ser maior que zero? Porque ela está relacionada aqui, olha, com o raio da circunferência, olha. Eu tenho que c é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Passando menos r ao quadrado para a esquerda fica mais r ao quadrado, passando o c para a direita fica menos c. Então, vai estar relacionado com o raio da circunferência. Tudo bem? Então, estão aqui as três condições para a gente observar numa equação para ver se ela representa ou não a equação de uma circunferência no sistema cartesiano ortogonal. Tudo bem? Então, gente, olha, estou aqui encerrando essa primeira aula da playlist Estudo da circunferência no sistema cartesiano, aonde nós vimos a definição de uma circunferência nessa aula, nós vimos a sua equação reduzida, né? Nós vimos a sua equação geral e vimos o reconhecimento de uma equação. Então, nessa aula, nós só trabalhamos a parte teórica, tá? Agora, na segunda aula dessa playlist, na aula 2, eu vou estar trabalhando com vocês exercícios relacionados a essa teoria que nós vimos aqui na aula 1. Tudo bem? Então, olha, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!